Fala pessoal, tudo bem? Deixa eu contar uma historinha para você. Alguns irmãos compraram uma passagem para uma viagem de trem. A passagem estava dividida entre primeira, segunda e terceira classe. Todos iam para o mesmo local, compartilhando o mesmo vagão. Alguns começaram a se questionar, mas qual que é a diferença da passagem para a primeira, segunda e terceira classe? Talvez a diferença seja nos vagões. Não, o vagão é o mesmo. A diferença talvez seja na comida, mas quando serviu a alimentação, a comida era a mesma para todos. E aí começaram a pensar, qual que é a diferença então desta viagem? A viagem se segue, só que essa locomotiva, quando chega ao alto de um monte, ela não consegue subir. E é dado uma notícia para aqueles irmãos. Aqueles que compraram uma passagem de primeira classe, senta, estique as pernas, pegue o seu jornal e aprecie a vista. Aqueles que compraram a passagem de segunda classe, desçam, subam a pé e lá em cima do monte, quando esse trem conseguir subir, vocês entrem e a gente segue a viagem. Agora, os de terceira classe começam a se preocupar. Se o de segunda desce e vai andando, o de terceira faz o quê? Vem a notícia. Aqueles que compraram a passagem terceira classe, desçam, posicione-se ao lado dos vagões e empurra. O que nós temos com isso? Vamos aplicar essa historinha dentro da vida cristã? Aqueles irmãos de primeira classe, eles são até pregadores, louvam, são levitas, né? Levita é aquele que faz tudo dentro da igreja, que canta, que prega. Mas eles só querem os holofotes, eles só querem apreciar a paisagem, eles só estão lá, né, pelos aplausos, pelas agendas cheias, né, pelos congressos. Bem, não estão muito preocupados com muita coisa. Os de segunda classe, eles até participam do grupo de louvor, eles até participam do círculo de oração, mas quando vêm os obstáculos, eles caem fora, não conseguem se manter de pé. E os de terceira classe são aqueles que buscam, que oram, que praticamente carregam a igreja nas costas, que estão sempre no círculo de oração. Quando precisa de uma palavra amiga, esse está lá, ele jejuma, ele estuda a palavra, ele tem uma palavra de conforto, ele tem uma palavra que te coloca para cima, que te consola, porque esse de terceira classe, ele está a todo momento, né, empurrando os irmãos para o caminho correto. É aquilo que o nosso irmão Pedro disse, olha, as mais velhas sustentem as mais novas, vocês são mais experientes, vocês são mais vividos ou vividas na fé. Sustentem aqueles que estão começando, pega na mão, talvez seja aí a ideia de ganhar uma alma, de fazer um discípulo, de motivar pessoas, seja um influenciador de pessoas, porque para falar mal, para colocar para baixo, o mundo já está cheio. Pense nessa questão. E eu quero te fazer uma pergunta para terminar. Qual classe de crente você faz parte? Uai, seu app de vídeos curtos.